Bem, pessoal, estamos em mais uma videoaula produzida pelo LATIX, Laboratório de Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde, dessa vez abordando o tema Teorias Administrativas na Saúde. Para você que ainda não assistiu nenhuma videoaula minha, eu sou Mike Douglas, acadêmico de enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande. Antes de falar sobre as teorias administrativas propriamente ditas, é importante enfatizar que todas elas versam sobre 5 variáveis básicas, que são as tarefas, pessoas, estrutura, ambiente e tecnologia. O que isso quer dizer? Cada uma das teorias que vamos apresentar aqui na nossa videoaula tem suas características próprias. E o que vai diferenciar uma da outra vai ser essas variáveis. A teoria científica, por exemplo, trabalha com a variável tarefas. Já a teoria das relações humanas trabalha com a variável pessoas. Já a teoria contingencial trabalha tanto com a variável ambiente quanto com a variável tecnologia. Ou seja, o que diferencia uma teoria administrativa de outra vai ser as variáveis que elas irão priorizar. Algumas priorizando só uma e outras priorizando até mesmo mais de uma dessas variáveis. As teorias administrativas que iremos abordar na nossa videoaula, elas sofreram influência de vários fatores, como por exemplo os fatores sociais, econômicos e também os fatores políticos. Além desses fatores, elas sofreram influência de outras instituições e outros pontos, como por exemplo a Igreja Católica, a organização militar, a influência de economistas, pensadores e também com o advento da Revolução Industrial. No que diz respeito à proposta de pensadores, algumas teorias sofreram influência, por exemplo, de Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Friedrich Engels e outros pensamentos científicos, no qual mudou tanto o pensamento administrativo individual quanto social. Em relação à Igreja Católica, a gente pode observar a influência da questão da hierarquização, como também a centralização do poder em uma única pessoa. A Igreja Católica e a organização militar elas são bem parecidas no que se refere às influências delas, tanto pelo caráter de hierarquização quanto pela centralização do poder. Outra influência da organização militar é a questão da disciplina dos envolvidos. Também sofreu influência dos economistas, principalmente os economistas liberais, que pregavam a livre concorrência. Além deles, também sofreu influência da Revolução Industrial, com o advento da máquina a vapor e que, de certa forma, influenciou toda a estrutura econômica e social da época. Bem, na nossa videoaula a gente vai abordar as principais teorias administrativas, que são a teoria científica, a teoria clássica, a teoria das relações humanas, a teoria burocrática, também a teoria comportamentalista, a teoria dos sistemas, a teoria contingencial e, por último, a teoria da qualidade total. É importante enfatizar que nessa videoaula a gente vai dividir nosso conteúdo em 2 partes. Nessa primeira parte a gente vai abordar as 3 primeiras teorias, ou seja, a científica, a clássica e a das relações humanas, e na próxima videoaula a gente vai abordar as demais teorias. Bem, a primeira teoria a ser abordada na nossa videoaula será a teoria científica. Nela o principal expoente foi Frederick Winslow Taylor, mais conhecido somente como Taylor. E a principal característica dessa teoria é o aumento aumento da produção pela eficiência operacional. E para que isso fosse possível, ou seja, esse aumento da produção, era preciso que os funcionários fossem divididos por setores, houvesse uma padronização desses operários, dessas atividades e também uma especialização dos operários. Ou seja, cada operário ficaria responsável e conhecedor somente daquela atividade que ele executava. Ele ficava conhecendo cada vez menos do todo que era produzido. Por isso que a teoria científica, dentre as variáveis que foi apresentada anteriormente, se destacavam as variáveis tarefas e ambientes. Outras características relacionadas à teoria científica foi o desenvolvimento de diversas pesquisas, como por exemplo a que relacionava tempo e movimento, ou seja, eles realizaram pesquisas para determinar como as tarefas deveriam ser realizadas e quanto tempo deveria levar cada tarefa dessas. Outro ponto é o incentivo salarial e prêmio. É tanto que na teoria científica foi conceituado o homem econômico. Quer dizer que o operário, quanto mais ele recebia, mais ele produzia. Outro ponto também foi motivo de estudo na teoria científica, é a adequação do ambiente físico ao trabalho.
Alguns estudos foram realizados para relacionar a eficiência do trabalho dos operários a questões como, por exemplo, iluminação e ventilação. Só que com pesquisas em outras teorias futuras, observaram que esses fatores não influenciavam tanto assim. E por fim, uma última característica da teoria científica era a supervisão funcional. Assim como os operários, eles passaram por uma especialização daqueles que eles estavam produzindo, houve também uma especialização dos seus supervisores. E para cada tarefa executada por esses operários, eles tinham um supervisor direto ao qual eles eram subordinados. Em relação à teoria científica, algumas críticas foram tecidas em relação a ela. Uma delas é o seu caráter altamente mecanicista, por tentar padronizar as tarefas executadas pelos operários. Outro ponto, também crítico da teoria científica, é a ênfase na especialização do operário, ou seja, cada vez mais ele ficava especialista somente naquilo que ele fazia e desconhecia a produção do todo. Ainda também podemos citar a negação das influências do grupo, o desempenho individual, já que ele trabalhava mais com o individual do que com o coletivo na teoria científica. E por último, o seu caráter prescritivo e normativo, ou seja, ele impedia que os seus operários usassem da sua criatividade e tomada de iniciativa. Relacionando a teoria científica na prática das organizações de saúde, a gente pode observar que alguns resquícios dessa teoria estão impregnados nessas organizações. Um deles é a preocupação na prática profissional de vários trabalhadores de saúde com o como fazer. Além disso, a gente observa que na produção das escalas de divisão de trabalho, há um método ainda funcionalista e mecanicistas advindos dessa teoria. E além disso, cada vez mais a assistência tem se tornado fragmentada em decorrência da especialização cada vez maior dos trabalhadores de saúde, fazendo com que a assistência não tenha ou não seja abordada na sua integralidade. Passando agora para a teoria clássica, a gente vê que o principal expoente dessa teoria foi Henri Fayol. Henri Fayol foi um engenheiro francês e que também, dentro dessa teoria, tiveram vários adeptos. A principal característica da teoria clássica é a eficiência da organização, por meio de quê? De uma estrutura adequada e de um funcionamento compatível com essa estrutura. Ao contrário lá da teoria científica, como a gente viu, que priorizava a variável tarefas, aqui na teoria clássica as variáveis, aliás, priorizadas são pessoas e recursos materiais. Outras características relacionadas à teoria clássica em relação à ênfase dada à estrutura e ao funcionamento das organizações, fez com que os seguidores dessa teoria ficassem conhecidos como anatomistas e fisiologistas. Além disso, essa teoria ela foi fortemente influenciada pelas estruturas militares e eclesiásticas, onde concebeu a organização como uma estrutura rigidamente hierarquizada, estática e limitada. Na teoria clássica, a preocupação não era com a divisão do trabalho ao nível individual, mas sim com a divisão ao nível dos órgãos integrantes da organização. Dessa forma, surgiu a divisão do trabalho de forma horizontal e também vertical. Na divisão horizontal do trabalho, houve um agrupamento de atividades afins, que também ficou conhecida como departamentalização. Já na divisão vertical do trabalho, estabelecia a hierarquia da autoridade, determinando a chamada autoridade de linha, que se concretizava pela subordinação integral de um indivíduo ao seu chefe imediato. Algumas críticas foram tecidas em relação à teoria clássica, entre elas o seu caráter prescritivo e normativo, que, ao contrário da teoria científica, que também era prescritiva e normativa, mas só que direcionadas ao comportamento dos operários, aqui na teoria clássica, esse caráter prescritivo e normativo era direcionado ao comportamento dos administradores e também à sua estrutura formal da organização, ou seja, eles consideravam somente as estruturas formais e negavam as estruturas informais e as relações interpessoais que existiam dentro dessas organizações. Bem, na prática das organizações de saúde, a gente pode observar algumas influências da teoria clássica. Dentre elas, uma estrutura rigorosamente hierarquizada,
onde alguns profissionais se tornam subordinados a outros profissionais e até mesmo serviços que são altamente dependentes ou subordinados a outros serviços. Também percebemos implantação de organogramas, onde há uma subordinação integral e por último, uma preocupação maior com a quantidade do que mesmo com a qualidade da assistência que é prestada por esses profissionais. Passando agora a falar sobre a teoria das relações humanas, a gente vê uma mudança no enfoque daquelas variáveis que eu falei no início da nossa videoaula. Deixa de ser, como a gente viu na teoria científica e na teoria clássica, as tarefas ou as estruturas, e passa a ser agora um enfoque maior nas pessoas. Ela começou a desenvolver nos anos de 1930, abordando e se preocupando com aspectos psicológicos, ou seja, o homem no trabalho, e sociológico, o homem em grupo. Essa teoria ela começou a surgir nos Estados Unidos diante de várias necessidades, como, por exemplo, a de humanização na administração do pessoal e também com o desenvolvimento das ciências humanas, como a sociologia e a psicologia. Assim como em outras teorias, a teoria das relações humanas também realizou alguns estudos, como, por exemplo, a experiência de Hawthorne em 1924 por Elton Meyer. Nela, pôde-se observar que os fatores psicológicos são mais influentes do que os fatores fisiológicos. E o que seria isso? O bom relacionamento do funcionário com seu chefe seria muito mais importante do que questões como ventilação e iluminação. Há também na teoria das relações humanas uma valorização da organização informal, ou seja, dos indivíduos e suas relações informais, como também dos grupos, a influência dos grupos no comportamento do indivíduo, que tanto na teoria científica quanto na teoria clássica não havia sido valorizado. E também, a partir da teoria das relações humanas, houve uma abertura para discussões de pontos importantes para o bom funcionamento de uma organização, como, por exemplo, a motivação humana, a liderança, a comunicação e as dinâmicas de grupo. A crítica direcionada à teoria das relações humanas refere-se ao fato de que, quando ela é utilizada de forma abusiva, ela pode obter essa forma paternalista de administração. E o que seria isso? Os administradores, para tentar manter a harmonia, fariam com que os conflitos ou os problemas fossem mascarados ou camuflados. E como a gente viu em outra videoaula, produzida pelo LaTeX, os conflitos eles são inerentes às organizações e, portanto, não podem ser camuflados. Algumas influências trazidas da teoria das relações humanas para as organizações de saúde foi o fato da discussão que se deu maior em relação a aspectos como a liderança, a comunicação e a motivação pessoal. No entanto, em relação à motivação pessoal, a gente percebe que nas organizações de saúde e nas instituições de saúde ainda é muito pontual entre os profissionais, ou seja, não faz parte da filosofia de muitas instituições, são encontradas apenas em alguns funcionários que trabalham nelas. Bem, pessoal, nossa primeira parte sobre teorias administrativas vai ficando por aqui, mas você não esqueça de procurar no nosso canal a nossa segunda parte sobre teorias administrativas. Se você gostou da nossa videoaula, você pode curtir aqui no YouTube e compartilhar com seus amigos, além de que você pode se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de todas as nossas videoaulas. Você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e acessar o nosso blog. Lá vai estar disposto tanto as nossas videoaulas quanto os nossos textos. Se você ficou interessado em saber quais são as referências utilizadas e os links desses sites, não se preocupe que estará disponível na descrição do nosso vídeo. Até a segunda parte.